prosseguir falando de Dom Miguel e da situação de Portugal. Eu vejo alguns católicos e movimentos católicos empenhados no ideal, no propósito, aqui no Brasil, de instituir a monarquia tradicional. Considero até louvável esse objetivo. Óbvio, qual católico que não quer submeter o Brasil à sã tutela de uma monarquia tradicional? Acho que todos nós aqui gostaríamos de fazer isso. Aí nós temos um obstáculo. Historicamente, se nós pegarmos o que aconteceu nas nações ibéricas, Portugal, Espanha, historicamente é muito difícil você transitar da monarquia parlamentar para a monarquia tradicional. Porque alguns acham que isso é possível, instituir a monarquia parlamentar como uma etapa transitória e depois, com o passar do tempo, converter a monarquia parlamentar em monarquia tradicional. Enfim, eu sinto muito desapontar os adeptos dessa tese, mas eu preciso informá-los, até para que eles trilhem no caminho correto. Nas nações ibéricas, se nós pegarmos os últimos 200 anos, Portugal e Espanha, houve pouquíssimas ocasiões em que se transitou da monarquia parlamentar para a monarquia tradicional. E em todas elas, isso só foi possível por meio da força, do golpe de Estado, da aliança da coroa com o exército, ou com setores do exército. Nós tivemos o caso de Dom Miguel, que restaurou a monarquia tradicional em Portugal, um pouco depois de assumir o trono. Depois nós tivemos o caso de Dom Afonso XIII, na Espanha, que também converteu a monarquia parlamentar em monarquia tradicional, ou semi-tradicional, em 1923, estamos no século XX, em 1923, o rei da Espanha, através de um acordo, uma aliança com generais católicos, entre eles o general Primo de Rivera, empossou o diretório militar, dissolveu o parlamento, restituiu à Igreja Católica uma boa parte das prerrogativas que ela havia perdido no século XIX. Notem vocês que... E também tivemos o caso da Espanha novamente, com Francisco Franco, aí foi guerra civil. Devemos recordar aqui que a monarquia tradicional foi restaurada na Espanha no bojo ao término de uma guerra civil. Você tinha o general Francisco Franco aliado aos monarquistas ali, tanto isabelinos como carlistas. Então, notem vocês que essa ideia, essa linha de ação, vamos começar instaurando uma monarquia parlamentar e depois vamos usar isso como trampolim para instituir uma monarquia tradicional. Bem, essa linha de ação, ela é até plausível, mas a conta não fecha se você não tiver dois ingredientes. O primeiro ingrediente, você precisa de um príncipe, alguém da família real, disposto a comprar a briga pela monarquia católica tradicional. Existe hoje na nossa família real algum príncipe disposto a comprar essa briga igual Dom Miguel? Esse é o primeiro ingrediente. Você precisa de um Dom Miguel. Você precisa de um príncipe sinceramente comprometido
né, com a instauração do Estado Católico. O segundo ingrediente é ter apoio de militares. Você precisa trazer generais para o seu lado. Como aconteceu no caso de Dom Miguel, como aconteceu depois na Espanha, durante o reinado de Afonso XIII, que empossou o Diretório Militar em 1923. Então, tem esses dois ingredientes aí. Você precisa de um príncipe realmente católico e você precisa fazer um trabalho de longo prazo de infiltração. Não gosto da palavra, vamos falar infiltração, de cooptação, de diálogo com os militares, com líderes militares. Se não sabe o que acontece, a maçonaria trabalha, os protestantes trabalham, enfim, os partidos trabalham, e nós não conversamos com os generais, com os coronéis, com os sargentos, nós vamos ter que falar com as Forças Armadas a respeito de fé, conversão e, consequentemente, a respeito de política. Então, essa é a dica que eu dou para essa garotada que considera viável, factível, usar uma eventual futura monarquia parlamentar como etapa intermediária, como trampolim para uma futura monarquia tradicional. Está faltando ingredientes nesse bolo aí. Tem dois ingredientes faltando nesse bolo aí. Precisa de um príncipe católico e precisamos, enfim, de militares, né, generais, enfim, dispostos a demolir as instituições liberais. Então, esse é o grande parêntese que eu tinha para fazer antes de prosseguir. Esse é o